E galera, a gente vai falar hoje sobre relacionamento, cara. Relacionamento. E eu quero começar a pontuar aqui por que o Enneagrama nos relacionamentos. Então, porque no Mastermind a gente trabalha a força do líder como um todo. Então, eu tenho uma fala que eu gosto muito, essa eu aprendi com o meu mestre. Ela traz o seguinte sentido: o líder, quanto bem preparado, ele é um bom líder na família. Toda família bem estruturada emocionalmente, ela tem condição de gerar bons empregados ou bons empregadores. Faz sentido para ti? Quem como eu já teve dificuldade no relacionamento? E o relacionamento, de certa forma, atrapalhou o estado produtivo, como empresário ou como empregado, ou como prestador de serviço. Ah, Jorge, mas eu separo as coisas, problema de casa, não atrapalha o trabalho. Mentira! O teu estado emocional, por mais que você seja extremamente eficiente e até conheça melhor a si mesmo, você automaticamente, no estar decepcionado com alguém do teu círculo mais íntimo, você vai sofrer. Por mais que você tente e que você não demonstre determinada energia para suportar esse estado emocional presente por um relacionamento mal sucedido, vai ser dispersada. E essa dispensa de energia poderia ser colocada onde? No trabalho, cara. Então, cuida, porque se você não está bem lá, você não está bem no trabalho. E olha só, a família gera bom empregado, bom empregador. O bom empregado gera renda, o bom empregador gera impostos e gera riqueza. Segundo nível, família, empresas. A empresa gerando riqueza, a riqueza tem que ser administrada onde? Pelos líderes políticos, que quando mal preparados, não administram bem a riqueza, quando não colocam, às vezes no bolso, me perdoe. Alguns já fizeram isso. E nós precisamos de pessoas que se indignem, se incomodem e se lancem na política para serem bons gestores públicos que peguem essa riqueza do empregado e do empregador e distribuam de maneira organizada, fazendo investimentos na sociedade. E aí nós temos um outro nível, que é o líder social, que pega as sobras, né, dos problemas não administrados pela família e pelo líder político e pelo líder empresarial e ajudam as entidades sociais. Quando há líderes bem preparados ali, naturalmente, a sociedade fica mais organizada. E aí nós temos o último nível, família, empresa, líder social, líder espiritual. Se ele é bem preparado, o pastor, o padre da igreja, as pessoas que ajudam o empregado, o familiar, o empresário, o líder político e o líder social quando estão cansados emocionalmente. No entanto, nós não temos hoje, na América Latina em especial, uma estrutura tão organizada de liderança que nos traz a esses resultados que nós temos na sociedade, que às vezes nos envergonham. Mas por falta de quê? A nossa liderança e é o nosso autoconhecimento. E aí entram os padrões de personalidade. E é nesse movimento que nós vamos falar hoje, então, sobre relacionamentos. Sobre que as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, no meu lar, na minha família, esse nível de relacionamento, quando bem organizado, ele vai dar o primeiro passo social da liderança dos 4 níveis que eu acabei de citar, em que você começa a organizar uma sociedade. Nesse sentido, nós temos que perceber aqui as nossas máscaras, as nossas personas. Vem do latim, do persona, que são máscaras. Mas Jorge, eu sou tão verdadeiro, eu não tenho máscara. Tem. Nós temos máscara sim. Nós por si só somos seres repletos de luz, sem vícios emocionais. Mas essa criança que nasceu repleta de luz, de inocência, sem os olhos da maldade do mundo, sem os filtros que nós recebemos na construção do eu, da personalidade, a partir dos 7 anos de idade, começam a sofrer obstruções emocionais. E no desejo de ser amado, porque tem 2 coisas que formam um padrão comportamental, galera. São 2 coisas. 2. Primeira delas, né? O desejo de ser amado. Segundo, vem de querer ter prazer para evitar a dor. E analisa a tua vida se de fato não é isso. Nós queremos, em alguns padrões, ter prazer nos negócios, porque o padrão está focado em resultado. Nós temos alguns padrões, algumas pessoas que desejam ter prazer
na organização das coisas, elas querem ser amadas por serem organizadas. Nós temos padrões que por si só eles querem ser amados porque eles precisam mostrar que são fortes. Isso são máscaras. Até os 7 anos de idade a criança não tem isso. E esse estudo já tem mais de 3.000 anos, cara. Não é à toa que é usado pela... Vaticano usa, CIA usa. As grandes organizações, grandes empresas usam, porque elas compreendem que é um dos movimentos mais antigos que determinam, né, um jeito que a sociedade encontrou de se movimentar. Para quê? Porque na construção do eu, a gente quer evitar dor, para ter um prazer. E isso acaba criando um movimento chamado dualidade. E olha só que interessante essa fala. Desde o início da humanidade, o maior conflito do homem é com a própria dualidade. E antes de falar desses padrões, a dualidade está dentro do conceito do ser humano, os pares das coisas. Eu vou começar pelo pior: a vida e a morte, o amor e o ódio, o medo e a coragem, a alegria e a tristeza, o dia e a noite, a riqueza e a pobreza. A dualidade é tão presente no homem, só que o homem por si só, ao longo da sua formação, ele fica às vezes negando esse conceito de dualidade. E se nós, na nossa personalidade, construímos pautados em evitar uma dor para ter prazer, no desejo de ser reconhecido socialmente, entre as pessoas que amamos, no trabalho, na vida como um todo, naturalmente, nós buscamos nos fortalecer em uma virtude. É claro que cada padrão tem um superpoder. Então eu falava que nós não somos deuses. Eu falo de novo, eu estava falando sobre virtude, que cada padrão em si se apega a uma grande qualidade, que é a sua mente mestra, seu padrão master. Padrões que se apegam à perfeição, padrões que se apegam a cuidar do próximo, padrões que se apegam a produzir resultados porque são focados, padrões que se apegam ao romantismo, padrões que se apegam ao conhecimento. Ele pega uma supervirtude. No entanto, Deus, o Criador, não quis deuses, milhares de deuses aqui na Terra se procriando. Porque se ele dá a gente só as virtudes, tu pensa que estrago que iria ser nesse planeta. E como viveríamos entre milhares de deuses aqui? Há quem diga que pela limitação emocional do homem, ele não conseguiria viver a eternidade. Ele não suportaria esse fardo. Então ele dá ao homem vícios, que é a criptonita. Se a virtude é a lança e o escudo, nós temos o nosso vício. O nosso pior inimigo está dentro de nós. Que cada padrão em si, ele é composto por um vício. E esse vício atrapalha diretamente, cara, diretamente nos relacionamentos. Ele vai atrapalhar muito na capacidade de se relacionar, na capacidade de produzir resultados. E quem é mais jovem aqui, talvez não admita ainda. Diz que depois dos 25 anos de idade, a gente começa a perceber algumas coisas. Aos 35 se torna muito evidente. Aos 42 a gente começa a dizer que é verdade. É naquela máxima que até os 25 a gente nasce, né, com a cara que Deus nos deu. Aos 35 a gente já está com a cara que a gente construiu. E aos 55 a gente vai estar com a cara que merece na vida. Porque se não mereceu, automaticamente, né, é porque ele não percebeu que tinha vícios emocionais para corrigir. E nós temos um primeiro padrão que ele é muito perfeccionista, como, né, a sua virtude. Então, no relacionamento, até no relacionamento, ele é muito perfeccionista. Aqui os casados, os que têm mãe, os que têm pai, os que têm irmão, você que tem aquela esposa, você que tem aquele marido, você que tem aquele namorado, que é extremamente perfeccionista no relacionamento. Que a organização da casa, as gavetas, as meias são separadas por cores, em ordem, por exemplo. Você conhece gente assim? Ele é extremamente bem arrumado, tem horário
para acordar, horário para dormir, horário para refeição. Então essa virtude coloca uma regra muito grande na sua vida. Só que, como eu disse, ele tem uma dualidade na sua vida. Essa grande virtude, né, tem por trás dela vícios que, quando não conhecidos, começam a virar armas em suas mãos que começam a atacar o relacionamento. E agora que eu comecei a falar dos padrões do relacionamento, é muito importante entender uma coisa. Eu já treinei milhares de pessoas com Mastermind. O que eu mais percebo em sala, as pessoas vêm para o Mastermind para resolver a vida profissional. Mas mais de 80% dos problemas estão aonde? Em casa. Sabe por quê? Que no círculo mais íntimo, a janela é mais fechada. E acontece que ali, exatamente ali, eu mostro quem eu sou. Meu nível de estresse, que coloca à disposição os meus vícios, os meus defeitos das pessoas que estão comigo, ele, por si só, nós temos mais intimidade com a esposa. Eu sei por mim, muito estressado, eu sei que eu sou muito mais chato às vezes, né, em casa, que muitas vezes eu pego lá uma ponta de um outro padrão meu e fico um pouco vitimista às vezes. E se eu não percebo, não começo a me observar, e se a gente não se dá bem com o relacionamento, que ele aponta, ô amor, qual que você está fazendo? Né? Minha esposa tem essa liberdade hoje, como eu tenho de falar com ela às vezes, olha amor, você está se isolando demais, que é o padrão dela, você está se fechando demais, você não está falando comigo, não está externando o que você sente, vamos conversar, vem cá. Quando você não tem noção do que e para quê, como você vai fazer um relacionamento funcionar, né, de maneira madura? E aí começam os ataques, porque lá você se sente mais seguro, porque eu amo, porque ela me ama, e aí há uma intimidade, então é muito mais fácil você demonstrar realmente quem você é em casa. Eu sempre digo, quer conhecer um líder, conviva com ele no seu lar por um tempo. Ali você vai saber exatamente quem que essa pessoa é. Porque lá na empresa nós dominamos mais e mantemos a janela com mais segurança porque é mais aberta. O número de pessoas é maior nos observando nos negócios. Então a gente toma mais cuidado. Realmente lá nós vivemos mais as virtudes. Não é uma falsa máscara, é a tua máscara, baseada nos teus, né, padrões mais otimistas e positivos. No relacionamento não. E essa pessoa, né, ela tem um padrão de integridade muito alto, padrão 1, cara. E ele costuma, muitas vezes, fazer regras tão rígidas no relacionamento, que ele se torna um chato. Sabe que quando ele está tão estressado, que é impossível de viver com a pessoa, porque é tudo tão organizado, que na sala, às vezes, não pode nem sentar no sofá para assistir uma TV, porque vai tirar as coisas do lugar. E talvez o outro padrão precise se sentir mais à vontade. E esse conjunto de regras e exigências acaba destruindo a relação. E se ele não conhece essas regras, essas leis comportamentais, automaticamente ele paga um preço. E pode ter certeza de uma coisa, você que me assiste agora, independente da tua opinião sobre qualquer conjunto de valor social na família hoje, eu não sou nada, mas quem me conhece sabe que eu não sou nada preconceituoso. Mas nós sabemos que nós vivemos uma mudança bem grande no estilo da construção das famílias. Isso pode estar mudando. Isso pode estar cada vez mais presente na sociedade. Eu respeito, torno a dizer, eu respeito. No entanto, tem uma coisa que não muda. O conjunto de regras que exerce a convivência de um lar, independente sejam com duas mulheres regendo uma família, dois homens, ou um casal tradicional, um homem e uma mulher, independente da diferença de idade ou não, o conjunto de regras que mantém uma família unida continua sendo o mesmo. Isso não vai mudar, assim como nas organizações. Então, quando nós não percebemos isso, nós pagamos um preço. Entendemos, então, né, esse segundo padrão e esse cuidado que devemos ter, porque eu digo de novo, por mais que o modelo das famílias tenha recebido alterações, o conjunto de valores, regras e princípios que mantêm a família de pé, esses não vão mudar. E eles estão ligados a esses segredos comportamentais. Se eu conheço, eu me sobressaio. Se eu não me conheço, eu pago um preço. E se nós temos um padrão que por si só se enche de tantas regras que se torna insuportável viver com ele, ao ponto que para quebrar esse padrão no vício dele, eu convivi com alguém recentemente, esse padrão no vício dele é assim, cara, ele cria as regras dele para quebrar regras tradicionais.
Ele não pode viver sem regras. Então, conhece gente assim? Que ela vive nas regras, mas para quebrar uma regra, ela cria uma outra regra. Para se fundamentar nessa situação. Então, nós temos um outro movimento, que é o movimento do prestativo. A pessoa que é extremamente, né, prestativa. A pessoa que é extremamente, né, doadora de si mesma no relacionamento. Ela vive fazendo tudo para agradar. Ela vive preenchendo o espaço da outra pessoa. Ela às vezes se coloca em segundo plano para ajudar. É aquela pessoa que é prestativa demais. Você conhece gente prestativa demais no relacionamento? Ao ponto que se torna evasiva. Tem pessoas que são tão evasivas no relacionamento, no interesse de doar, de cuidar, de proteger, que a um certo ponto, quando você está na necessidade de receber uma ajuda, né, seja na alimentação, nas tarefas diárias, no ajudar no trabalho da empresa, nesse aspecto, é legal, mas chega um momento que ela começa a se intrometer, ao ponto de que chega a te cansar e te deixar, sabe assim, poxa, para com isso, me dá espaço. Esse padrão por si só no seu vício, quando estressado demais, ele costuma, cara, sufocar outra pessoa. Quem já viu relacionamentos que a pessoa diz assim, nossa, eu não aguento mais, eu me sinto sufocada, sabe? Tá tão colada, tão perto de mim que eu não aguento mais. E aí acontece que aquela pessoa deseja entregar para ela aquele padrão, entregar para ela, mas para se sentir amada. E ela não percebe que está sufocando outra pessoa e a outra pessoa começa a se afastar dela. E aí ela fica pior. Porque ela sente, eu não estou entregando o suficiente, não está bom. E quer entregar mais e afasta mais. Então a virtude acaba virando o próprio vício. A gente, medicamento, quando é demais, mata. As coisas boas demais, as que dão prazer, também fazem mal. E aí se você não conhece, você se torna alguém que se torna insuportável pela presença maçante no comportamento. Isso estraga relacionamento. Da minha família, não vou dizer, mas tem uma pessoa muito próxima do meu círculo íntimo que me acompanha há muito tempo. E o que eu vi eu como, né, membro dessa família, irmãos, o cônjuge dela, né, realmente se afasta, te dá um time, porque é tão colado que fica chato. Não é legal. E se nós temos então, né, esse padrão, que é o padrão que quer ajudar e de tanto ajudar atrapalha, porque não conhece o vício no relacionamento, pai, mãe, filho, esposa, vovó, um amigo, tem amigo que é assim, cara, e se torna vitimista ainda. Depois ele abandona o amigo porque, nossa, não me reconhece como amigo, né? Quando ouve um feedback, ele fica chateado porque ele não quer ouvir feedback. Quanto mais uma crítica, Deus o livre, né? Tem um outro que é o padrão competitivo, cara. E esse padrão por si só, ele vive no trabalho, aí é mais difícil no relacionamento, sabia? Por quê? Como ele resolveu assumir um padrão comportamental que no trabalho as emoções são mais leves e não tão profundas, ele foge da dor do relacionamento, né, para o trabalho. E aí vem um desafio, porque ele não tem relacionamento, ele tem networking, ele tem lista de contato, ele tem parceiro de negócio, ele tem chefe, diretor, CEO, conselheiro, ele tem liderados, porque ele é um líder. E o negócio dele é negócio. Ele fica até mais tarde na empresa. E quando chega em casa, ele chega esperando o quê? Da esposa dos filhos, ou do marido dos filhos, ou dos pais. Ele espera que ele seja reconhecido. Ele espera que ele seja, né, bajulado, porque ele é o detentor da fonte de renda e de entrada de caixa, porque ele se mata a trabalhar para essa família. E ele vem, inclusive, muitas vezes, com presente para os filhos, com presente para as filhas. E a filha começa a reclamar, pai, mas o senhor não me ajuda a fazer nada, o senhor não está presente. Ele fala assim, pega filha, pega, vou te dar então, para você não sofrer, uma viagem para Disney. Por quê? Porque ele entendeu que trazer o conforto, dar coisas daí, tá? Não é ajudar nas tarefas como o anterior, é dar coisas, trazer o conforto, dar presentes, ter dinheiro na conta, é ser amado. Mas não é. E ele percebe no seu íntimo que até faz sentido, mas para que ele vai sentir a dor de um relacionamento se ele pode viver naquilo que ele administra com mais facilidade, que são os
resultados. Você conhece gente assim? Você teve um pai que era ausente porque trabalhava muito e dizia assim para você: olha, vocês não dão valor para mim, eu me mato para trabalhar, para sustentar essa casa, e vocês nem dão valor. E vem às vezes com presente, né? Dá um dinheiro no final de semana, dá, né, as coisas, porque ele sente que o padrão dele é assim, incansável, mas se torna às vezes um não amado. E a tendência desse padrão, eu falo por mim porque eu vivo nele, muitas vezes é viver sozinho. Ele não gosta de ficar parado. Se ele tiver de férias, depois de 30 dias de férias, 7 dias em casa, ele começa a olhar para a família e começa a se sentir inútil. Eles estão assistindo TV, ele está cozinhando, eles estão descansando, dormindo, eles, meu Deus do céu, eu estou inútil aqui. E no vício ele vai cortar grama, ele vai arrumar o jardim, porque ele precisa se sentir reconhecido nas tarefas. Mas a cura desse padrão, eu falo um pouco mais sobre ele, porque eu vivo buscando essa cura em mim, é uma luta contínua, entender que apesar dos meus resultados, eu terei pessoas que estarão comigo. Esse é a grande descoberta desse padrão. Tem pessoas que vão andar com a gente, independente se você estiver bem ou não. E engraçado que esse padrão só descobre isso depois que quebra a cara. Como ele é muito audacioso, eu já quebrei na vida, já perdi tudo na vida, eu só descobri isso quando eu perdi tudo na vida, porque pouquíssimas pessoas restaram, mas algumas restaram. E eu olhei, poxa, tem gente comigo ainda, então não é só meu resultado que faz as pessoas me amarem. Na verdade, é o que eu sou, a minha essência. Enquanto você ouvia, você mais olhava para si pelos vícios que você tem, ou você mais percebia a outra pessoa que convive com você? Você mais percebia os comportamentos da pessoa que mora com você, que convive com você, que talvez já foi um relacionamento no passado e ele deixou de existir porque esses vícios estavam presentes nela. Se você mais apontou na direção externa, ou seja, fora do teu eu, você realmente precisa vir para uma sala do Mastermind de Enneagrama Vitruviano comigo para receber essa mentoria. Porque se você continua olhando para o mundo externo sem perceber os teus vícios, você continua cometendo erros, inclusive cometeu erros nesta percepção. Por quê? Porque a tendência é que o meu vício ative, meu vício aperta o botão da outra pessoa. Se eu me conheço bem e conheço essa ferramenta maravilhosa, automaticamente eu tomo um cuidado em não ativar o vício da outra pessoa. Então, se outra pessoa fez o que fez com você, em algum momento, provavelmente você foi responsável. Você tem dificuldade de se relacionar porque não conhece os padrões. Então, entende isso de uma vez por todas.